pequena pausa. Passaremos agora ao julgamento dos processos de pauta, dando prioridade aos pedidos de sustentação oral. O primeiro deles refere-se à apelação criminal que consta no item 79 do roteiro. Trata-se da apelação de número 17.2142, dígito 04.2019.8.06, ponto sequência de 301. Apelante Tiago Oliveira Valentim e outros. Apelado o Ministério Público, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Eu gostaria que Vossa Excelência indagasse ao nobre advogado se dispensa a leitura do relatório. Me reporta a Sua Excelência, o doutor Thales Soares Vasconcelos, patrono do apelante Tiago Oliveira Valentim, e também ao Ministério Público, para saber se tem alguma objeção quanto à dispensa do relatório, já que trata-se de processo de conhecimento da turma julgadora, que já, inclusive, votou através do voto provisório. Sem oposição, Excelência. Sem oposição. Conceda a palavra ao desembargador Carneiro Lima. Aliás, perdão, conceda a palavra já diretamente, né, ao doutor Thales Soares Vasconcelos, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Só para ficar bem claro, o senhor defende o apelante Tiago Oliveira Valentim exclusivamente? Ou os demais também? Não, os demais são todos pela Defensoria. O senhor, então, faz a defesa apenas do senhor Tiago. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Inicialmente, saúdo o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente Mário Parente, desembargador relator Francisco Carneiro Lima, demais desembargadoras desta colenda, primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará. Saúdo também a doutora procuradora de Justiça Maria Magnólia e demais advogados presentes nessa sessão de forma virtual. Bom, Excelência, estamos tratando aqui de uma apelação que julgou o fato do tipo penal descrito no artigo 2º da Lei 12.850, crime de integração de organização criminosa. Essa acusação, esse fato, na verdade, foi depurado de uma denúncia denúncia da senhora Maria Aparecida de Lima, que compareceu no dia 13 de outubro de 2018 à Delegacia de Polícia da cidade de Iguatu, relatando que estava sendo coagida por alguns traficantes daquela cidade. Consigno desde já que o nome do apelante Tiago não foi citado em nenhum momento pela denunciante. Pois bem, no dia 14 de outubro, ou seja, um dia após, os policiais civis daquela urbe invadiram a residência dos Correios Ricardo e Gerlânia e conduziram-nos para aquela delegacia de polícia a fim de prestarem depoimento. Nesta mesma ocasião, foram apreendidos 6 aparelhos celulares que seriam de propriedade da Correia Gerlânia Brauna. Interrogada perante a autoridade judicial, a Correia Gerlânia esclareceu que, naquele mesmo dia, foi coagida pelo inspetor civil Natanael a fornecer as senhas de acesso dos seus aparelhos celulares que haviam sido apreendidos. Pois bem, no dia 20 de março de 2019, o inspetor da Polícia Civil Natanael procedeu com acesso e extração de mensagens contidas no aparelho Samsung GT S610 2B, sem autorização judicial, frises. De posse desse relatório, o Ministério Público Estadual
ofereceu denúncia em face do acusado Tiago Oliveira Valentim por aparecer em mensagens trocadas com os supostos correios, Ricardo, notadamente, Ricardo e Gerlane. Portanto, a acusação é baseada única e exclusivamente em supostas mensagens apreendidas, aliás, extraídas sem autorização judicial. Reitero, que consta já nos autos, foram expedidos mandados de busca e apreensão no endereço de todos os acusados e nada de ilícito foi encontrado. Portanto, Excelência, a defesa entende e aqui fundamenta em suas razões a ilegalidade dessa prova por 3 motivos que passo a explicar. Primeiramente, a ilegalidade da apreensão do celular. No dia 14 de outubro de 2018, a Polícia Civil não possuía nenhum mandado de busca e apreensão, nenhuma ordem que autorizasse a apreensão de 6 aparelhos celulares que seriam de propriedade da Correia Gerlane. O termo de apreensão consta das folhas 15 e 17, referindo-se a essa suposta, a supracitada data, 14 de novembro de 2018, portanto. Nesta data, a autoridade policial, representada pelo delegado titular Marcos Sandro Nazaré, ouviu os corréus Ricardo e Gerlânia, contudo, liberou eles porque entendeu que ali não havia nenhuma situação de flagrante. Mesmo assim, reteve os 6 aparelhos celulares da acusada Gerlânia. Sendo assim, Excelências, não verificamos, a defesa não verifica nenhum motivo legal para que esses celulares ficassem retidos naquela delegacia, já que não houve ali nenhuma situação de flagrante, o que foi reconhecido pelo próprio delegado titular de Iguatu. Prosseguindo nas nossas razões, nós suscitamos aqui e fundamentamos também a violação do sigilo das comunicações, o que é garantido, que é garantia constitucional. Excelências, aqui eu quero frisar novamente, os celulares foram apreendidos no dia 14 de outubro de 2018. O inspetor da Polícia Civil, Natanael, procedeu com a devassa, a extração e devassa desses dados exatamente 5 meses após. Ou seja, tempo mais do que suficiente para que a autoridade policial confeccionasse um ofício, uma requisição de autorização para acesso, manuseio e extração desses dados que estavam inseridos no celular da Correia Gerlânia. Ainda que podemos aqui conjecturar que a acusada Gerlânia, de livre e espontânea vontade, tivesse autorizado o acesso ao seu equipamento telefônico, não poderia a autoridade policial, proceder com a extração, devassa, manuseio de todos esses dados mediante prévia autorização judicial, porque, veja bem, o que nós estamos proteger, o que o comando constitucional busca proteger, não é apenas a intimidade da pessoa detentora do equipamento telefônico, mas sim de toda a coletividade que com ele vem a trocar mensagens. Portanto, por esse motivo, a defesa do apelante Tiago Oliveira Valentim entende que aqui restou violada a intimidade e o sigilo de suas comunicações, portanto, requer a declaração de nulidade de toda a prova e de toda aquela prova que foi produzida decorrente daquela nulidade, em observância à teoria da árvore dos frutos envenenados, conhecida aqui por todos. Prosseguindo, ainda sobre a ilegalidade desta prova, a defesa agora faz questão de
impugnar especificamente a ilegalidade por violação das normas da cadeia de custódia previstas no artigo 158, a linha -A e seguintes do Código de Processo Penal, que foram inseridos através do pacote anticrime. Durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa técnica fez alguns questionamentos na forma de quesitação para que o policial inspetor Natanael pudesse esclarecer como foi feita essa perícia. Na audiência de instrução realizada, portanto, no dia 2 de março, o inspetor Natanael respondeu que, inicialmente, naquela ocasião, não possuía formação técnica em perícia digital, o que contraria o disposto no artigo 158-C do CPP. Em sequência, nos relatou que no procedimento de extração de dados não foi utilizado nenhum sistema de espelhamento ou de duplicação de dados, que ele mesmo foi o responsável por extrair os dados de forma manual. Por fim, ele foi indagado se havia elaborado alguma cópia forense dos diálogos, e este respondeu que não. Excelências, nem mesmo um print de WhatsApp, nem mesmo um print da tela foi registrado pelo inspetor Natanael. De modo que é impossível atestar com segurança quais terminais telefônicos trocaram mensagem com o celular apreendido. Neste caso, a ausência da cópia forense do material gera dúvidas acerca da fidedignidade dos elementos probatórios utilizados pela acusação e sua quebra da cadeia de custódia. Não é possível, excelências, atestar de onde, como e por quem os supostos áudios foram extraídos. Tampouco fora fornecida a íntegra do conteúdo digital armazenado no celular apreendido ilegalmente. Isto porque o policial civil Natanael esclareceu que extraiu apenas as mensagens selecionadas que interessavam a acusação, ou seja, de forma manual e de forma seletiva. Oportuno registrar, excelências, que a defesa do apelante requereu expressamente nas folhas 333, em sede de resposta à acusação, requereu expressamente a íntegra do material armazenado no celular apreendido para que a defesa pudesse, portanto, examinar a íntegra da prova, ou seja, não apenas aquilo que interessa à acusação. A defesa, neste caso, houve um expresso e claro cerceamento do direito de defesa por parte do órgão da persecução penal. Aqui eu trago alguns julgados, especialmente o RHC 77836, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a acusação não pode selecionar apenas aquele material que lhe interessa, ou seja, é dever da acusação e do judiciário zelar para a garantia desse direito à defesa e que toda a íntegra da prova seja disponibilizada nos autos. Pois bem, excelência, com efeito, as supostas mensagens transcritas no aplicativo de celular WhatsApp da denunciada Gelane foram extraídas sem autorização judicial e sem observância das normas legais de cadeia de custódias, portanto, de forma ilícita, devendo ser imediatamente declaradas nulas e extraídas do caderno legal, conforme determinação expressa do artigo 157 do Código de Processo Penal. Prosseguindo nas nossas razões de apelação, convém também, mesmo aqui em sede de alegação oral, tecer alguns comentários sobre a dosimetria da pena aplicada ao apelante Tiago. Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, o juiz Acor valorou negativamente 3 circunstâncias judiciais, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Sobre a culpabilidade, em aspas e em síntese, o fato de a organização criminosa a qual integra o acusado ser altamente sofisticada, com grande poderio econômico e bélico. Fecha aspas. No caso concreto, como havia mencionado já no começo da sustentação, não foi apreendido sequer qualquer equipamento bélico, seja um 38, seja uma... Aqui eu vou fazer até uma brincadeira, não foi apreendido sequer uma faca, ou então
um simulacro de arma de fogo, não foi apreendido nenhum equipamento com qualquer dos acusados. Portanto, não podemos presumir que a suposta organização seria altamente sofisticada e com grande poderio bélico. Quanto às circunstâncias, a autoridade judicial de primeiro grau valorou negativamente, frisando que nem todas as organizações criminosas possuem as mesmas circunstâncias, como é o caso da organização investigada e processada nos autos. Pois bem, excelências, da leitura da fundamentação empregada, verifica se a autoridade coautora se utilizou de características abstratas, como grande poderio bélico e gravidade dos crimes, sem, contudo, indicar qual seria o poder bélico dessa organização em específico e qual teria sido os crimes concretamente praticados por eles, visto que só foram processados pelo artigo 2º da Lei 2.850. Por fim, fora negativado também a vetorial das circunstâncias do crime, posto que, segundo a autoridade judicial de primeiro grau, teria havido expulsão de moradores locais. Contudo, a própria autoridade judicial, na sentença, fez menção expressa que não houve representação de nenhuma vítima sequer falando que foi supostamente coagida a se retirar de suas residências. Portanto, o crime de ameaça restou absolvido. Dessa forma, excelências, a defesa entende que também deve ser retificado a valoração negativa deste vetor. Prosseguindo na segunda fase, quanto às causas de aumento e diminuição de pena, o juiz Wacó aplicou a causa de aumento do emprego de arma de fogo em seu patamar máximo, pois, abre aspas, notório, o Comando Vermelho usa muitas vezes de arma de guerra, tais como fuzis e metralhadoras, o que demonstra alto poder bélico. Novamente, o suposto alto poder bélico sendo utilizado como circunstância para negativar e fundamentar a aplicação da majorante em seu patamar máximo, repito. Doutor, o tempo já está esgotado. Para concluir. Para concluir, excelências, a defesa do apelante requer a declaração de ilicitude da toda a prova, bem como a retificação da dosimetria da pena. Agradeço. Pois não. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Obrigada, excelência. Muitíssimo obrigada. Cumprimentando a todos, na pessoa do senhor presidente, desembargador Mário Parente. Faço uso da palavra em nome do Ministério Público para dizer que, diante desse pedido de apelação, que consta e o doutor fez um excelente trabalho nos autos, fez uso da palavra, tá? Aqui está muito bem feito. Só que, nas razões, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, são as mesmas que ele colocou por escrito. Não teve nenhum acréscimo assim, novo, alguma coisa nova. Ele seguiu o arrazoado por escrito. Então, vamos também apenas nos limitar ao nosso parecer de folhas 1022 a 1036, pelas razões nele lá constante, e requerer, mais uma vez, reiterar o nosso pedido de conhecimento do apelo, evidentemente, mas de improvimento desse recurso interposto, mantendo inalterado os demais termos da sentença penal condenatória, que reitera o Ministério Público. Retornando a palavra ao senhor desembargador Mário Parente. Obrigada, excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Senhor presidente, gostaria que fosse indagado a 9 membros do Ministério Público
e ao doutor defensor, se satisfaz a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção? De acordo, Estou de acordo, excelência. De acordo. Sem Com a objeção. palavra o desembargador Carneiro para a leitura da proposta de emenda. Penal, processual penal, apelações criminais, organização criminosa. Recursos da defesa, preliminar de nulidade rejeitada. Pleito das defesas e absolvição, impossibilidade. Pedido das defesas de reforma da dosimetria das penas, parcial acolhimento. Redimensionamento das penas aplicadas, recursos coincisos e parcialmente providos. 1. Apelações criminais interpostas em face da sentença proferida pelo colegiado de juízes da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, que julgou o parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar Francisco Ricardo Duarte da Silva, Leoneto da Silva, Maria Cassiano do Nascimento Silva e Gerlânia Brown de Souza nas penas do artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 4º, inciso 1 da Lei nº 12.850/2013, bem como condenar Tiago Oliveira Valentim nas sanções do artigo 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso 1 da Lei nº 12.850/2013, extinguindo ainda a punibilidade do réu Francisco Ricardo Duarte da Silva em relação ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso 4 do mesmo diploma. 2. Inicialmente, com relação ao pleito de nulidade das provas obtidas por meio da extração de dados do aparelho celular da Correia Gerlânia, entende-se que não deve ser acolhida, em caso, consoante se infere dos depoimentos do delegado de Polícia Civil Marcos Sandro Nazaré de Lira e o policial Natanel Alves da Silva, os policiais dirigiram-se até a residência dos Correios Ricardo e Gerlânia e os convidaram a prestar esclarecimentos na delegacia sobre os fatos narrados pela vítima Maria Aparecida. Como se vê, não há nos autos nenhuma informação sobre suposta violação aos domicílios dos réus. Ademais, verifica-se ainda que a própria Correia Gerlânia autorizou o manuseio e extração de dados do seu aparelho celular pelos policiais, o que se confirma por meio do seu depoimento em sede inquisitorial prestado na presença de seu advogado. Dessa forma, havendo a concordância da proprietária do aparelho, não há que se falar em nulidade, precedentes do STJ. 4. Quanto aos pedidos de absolvição das defesas dos réus a respeito do delito de organização criminosa, melhor sorte não assiste aos recorrentes. No caso em análise, foi devidamente comprovado que os apelantes efetivamente praticaram o crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, integrando a organização criminosa Comando Vermelho, conforme esclarecido pelos policiais ouvidos em juízo, bem como pelo relatório de extração de dados do aparelho de telefonia móvel, assim como pelos interrogatórios dos réus Francisco Ricardo Duarte da Silva, de alcunha Borel, Leoneto da Silva, de alcunha Neguinho do Mal, e Tiago Valentim, de alcunha Tiago Fumaça ou Smoke, em que confessaram ser integrantes do Comando Vermelho, evidenciando que os réus estavam associados de forma permanente e estável à citada organização criminosa para a prática de inúmeros delitos, inclusive o de tráfico de drogas, posse, porte de arma de fogo e prática de homicídios e assaltos. 4. Outros sim restaram bem delineadas as causas de aumento previstas nos parágrafos 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º, inciso 1 da Lei nº 12.850/2013. No caso em apreço, estou comprovado pelas provas constantes dos autos que a organização se utilizava de armas de fogo para exercício de suas atividades criminosas, assim como contava com a participação de menores de idade, como o adolescente Lucas Duarte da Silva, irmão do Correio Ricardo, consoante os áudios extraídos do celular apreendido. Não obstante, devidamente demonstrada a posição de comando exercida pelo apelante Tiago Oliveira Valentim, estando caracterizada a causa de aumento prevista no parágrafo 3º do artigo acima referido. 5. Por oportuno, se deve mencionar também que, em consonância
o entendimento reiteradamente manifestado pela Corte Superior, bem como pela primeira Câmara desta Corte de Justiça, os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando não foi evidenciada nenhuma dúvida acerca da idoneidade dos agentes, como se deu no caso em análise. 6. Quanto aos pedidos das defesas de reforma da dosimetria das penas, verifica-se que merece parcial acolhimento, devendo as penas definitivas serem redimensionadas. E aí, doutor, no caso do Tiago, eu vou ler especificamente a parte dele. É dimensionada a pena definitiva do apelante Tiago Oliveira Valentim do montante de 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 364 dias multa para 6 anos, 8 meses, 29 dias de reclusão e 22 dias multa, a ser cumprido em regime inicial fechado. Deixe de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, já que não obedecidos os requisitos legais constantes no artigo 44 do Código Penal. Recursos coincisos e parcialmente providos apenas para redimensionar as penas definitivas aplicadas aos apelantes, mantidas as demais disposições da sentença. É o meu voto, excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu acompanho o voto do relator, excelência. Também ratifico meu voto provisório em acompanhamento ao entendimento do eminente relator, entendendo a prova, né, da ilicitude cometida, bem como também verificando aqui o necessário acerto, né, o reparo na dosimetria da pena, muito bem lançado no voto do eminente relator. Acompanho, portanto, o seu entendimento. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou parcialmente provido o apelo, alterando a pena dos acusados, dos réus. Próximo processo é o que consta no item 73 do roteiro. O qual traz a apelação de número 22574, dígito 41.2018.8.06.0164, em que é apelante o Ministério Público do Estado do Ceará e apelado HF de S, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Excelência, também eu gostaria que fosse indagado ao membro do Ministério Público e à defesa do defensor, do apelante, se abre mão da leitura do relatório. Pois não. Me reporto a Sua Excelência, o doutor advogado José Armando da Costa Júnior, e também ao Ministério Público, para saber se concordam com a dispensa do relatório, haja vista tratar-se de processo de conhecimento já da turma julgadora, constando, inclusive, com a votação através do voto provisório. De acordo, excelência. A defesa do apelado não se opõe, excelência. Pois não. Sendo assim, passamos de pronto à sustentação oral, a cargo de Sua Excelência, o doutor Armando Costa Júnior, na defesa do apelante, tendo Vossa Excelência o tempo regimental de 15 minutos. Ah, não, perdão, o doutor Armando, me desculpe. Primeiramente, o Ministério Público, que é o apelante. Ministério Público com a palavra inicialmente, posteriormente a defesa. Nesse caso, quem recorre é o Ministério Público. Doutora Magnólia, com a palavra para apresentar suas razões em sustentação oral. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo desembargador Mário Parente. Eu estou procurando as palavras, porque eu estou diante do Armandão. Pense no advogado nota 10 e famoso. Ave Maria. É uma honra, doutor Armando Costa Júnior, estar aqui diante de Vossa Excelência. Tá? Mas uma honra muito, 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 muito grande. Tá?
Então, em nome do Ministério Público, fazendo uso da sustentação, apesar de ter sido o doutor Armando que requereu a palavra, o recurso é nosso. Vamos lá. De início, doutor Armando, eu vou seguir o parecer do Ministério Público, que já consta nos autos, na página 989, e vai até a 994. Sei que Vossa Excelência já tem de cor e salteado aí toda a ocorrência e o escrito. Então, de início, somos pelo conhecimento deste recurso, porque estão presentes os requisitos de admissibilidade e de admissibilidade do mesmo. Hugo Ferreira de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, sobre a acusação de ter assassinado, com emprego de arma de fogo, João Moisés Lima da Silva, fato ocorrido no dia 22 de junho de 2018, por volta das 3h30, na localidade de Jacaré, na cidade de São Gonçalo do Amarante. O júri realizado no dia 9 de 12 de 2021, às 10 horas, constante as folhas 690 e 695 dos autos, na comarca de São Gonçalo do Amarante, sob a presidência do excelentíssimo senhor doutor César Barros Lima, juiz de direito titular daquela comarca, após reconhecer materialidade e autoria, condenou Hugo Ferreira de Souza, qualificado nos autos, por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, motivo fútil, e item 4, recurso que dificultou a defesa da vítima, todos do Código Penal. A pena definitiva ficou em 14 anos de reclusão. Recorrendo dessa decisão, a defesa de Hugo Ferreira de Souza, aqui representada pelo advogado doutor Armando Costa Júnior, apresentou suas razões às folhas 766 e 781 deste processo, pela anulação do veredito. Esse é o pedido, pela anulação do veredito do Tribunal do Júri de São Gonçalo do Amarante, uma vez que prolatada em manifesta desarmonia com a prova contida nos autos, esta alegativa, submetendo via de consequência ao novo julgamento popular, recurso que, de forma diversamente do entendimento desta promotoria ou desta Procuradoria de Justiça, que aqui assina neste momento e faz uso da palavra, foi acatado pela Câmara Criminal desta Egrégia Corte e sob a relatoria do eminente relator no dia 4 de 10 de 2022. A emenda seguinte. Aqui é a emenda. Penal e processo penal, apelações criminais, tribunais de júri, homicídio qualificado, recurso da defesa, tese de anulação do júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Acolhimento, decisão amparada em testemunhos indiretos, por ouvir dizer, necessidade de submissão do acusado a novo julgamento. Julgamento anulado, recurso conhecido e provido. Trata-se, portanto, de apelação criminal interposta pela defesa do doutor U. Aqui não vou até o fim dessa emenda. Me permita, doutor Armando Costa, pular esse item de leitura. Submetida ao novo júri, ou no segundo júri, nessa oportunidade, foi realizado no dia 1º de 2 de 2023, segundo, ocasião em que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri daquela comarca de São Gonçalo do Amarante
após reconhecer a materialidade, que afastou a autoria do réu, absolvendo, motivo pelo qual o magistrado julgou improcedente a denúncia para, com base no artigo 386, inciso 5º do Código de Processo Penal, absolveu o acusado, na segunda oportunidade. Contra essa decisão, o promotor de justiça apelou, arguindo excesso de autoridade, pois, entre aspas, conforme consta na ata da sessão do júri de folhas 929 e 934, a atitude consignada em ata, o advogado do réu insistentemente, por 3 vezes, fez referência ao acordo do julgamento do Tribunal de Justiça do Ceará, aquele que eu pulei a leitura completa, que anulou a sessão do júri ocorrida no dia 9 de 12 de 2022, com o fundamento de que a decisão daquele conselho de sentença teria sido contrária à prova dos autos. Ressaltamos que, ao referido julgamento, o réu foi condenado pelo conselho de sentença da comarca de São Gonçalo do Amarante. Dessa forma, em claro uso do acordo que favoreceu, que julgou procedente o recurso de defesa, anulou o júri para entender contrário à prova dos autos. No entender do Ministério Público, a defesa infringiu dispositivo processual penal e jurisprudência pacífica do STJ e passou a utilizar-se de argumento de autoridade para influenciar na decisão dos jurados na sessão de júri que absolveu o réu. Em resumo, utilizou-se a defesa da decisão anterior e fez crer, segundo o Ministério Público aqui de primeiro grau, fez crer que era nulo tudo. Então, o segundo julgamento foi absolvição. Dessa forma, é causa de nulidade a autorização de argumentos. Aí nós estamos arguindo a nulidade, doutor Armando Costa. É causa de nulidade a utilização de argumentos de autoridade na sessão plenária, pois influenciou o ânimo dos jurados, prejudicando, nesse caso específico, a acusação. Então, a leitura completa daquela emenda e repetida 3 vezes seguida no tribunal do júri prejudicou o trabalho jurídico. Em causa, o advogado fez a leitura de acordo que anulou o veredito absolutório anterior, com claro excesso de autoridade, destacando, inclusive, que a decisão dos desembargadores anulou a sessão do júri ocorrida no dia 9 de 12 de 2022, com o fundamento de que a decisão daquele conselho de sentença teria sido contrária à prova dos autos. Fato que, pelo lapso temporal tão curto, certamente influenciou a decisão daquele corpo de jurados. Preliminarmente, é importante salientar que a constitucionalidade da soberania dos veredictos não permite a cassação da decisão dos jurados que apenas opta por uma das versões do evento, ou da defesa ou da acusação existente nos autos. Esse princípio permanece absoluto, até que a hipótese eleita pelo Conselho se sustente de modo razoável e plausível, segundo vários estudiosos, entre eles nós elencamos Vicente Grego Filho. Não vou fazer a leitura. Por conseguinte, por um lado, a constitucionalidade da soberania dos veredictos não permite a cassação da decisão dos jurados, que apenas opta por uma das versões do evento. Existe nos autos, no entanto, ouvindo um som, fez clim-clim, eu não sei, porque acho que foi aí, mas vou subir o som. Estamos ouvindo, Vossa Excelência. Está ouvindo? Sim, com certeza. perfeitamente. Perfeitamente. De modo razoável, plausível, e tanto a defesa quanto a acusação têm a mesma validade e sustentação de suas teses em plenário do júri. Não é justo que uma das partes, defesa ou acusação, se sobreponha ou tenha qualquer argumento autoritário de influência ao corpo de jurados. Nesse sentido, a jurisprudência admite reconhecimento de nulidade processual por descumprimento, ao disposto no artigo 478, item 1, da Lei Processual Penal, quando a referência relativa ao, entre aspas, argumento da autoridade
autoridades que estavam fazendo uso da palavra. Na verdade, o que o dispositivo veda é qualquer motivação apresentada por qualquer das partes para fim de firmar o convencimento de que a sua tese é irrefutável. Ao contrário do senso, é plenamente possível, durante os debates, a simples menção ou até a leitura por 3 vezes, como foi feito, durante o plenário do júri pela defesa, ocorrida na sessão plenária. No pertinente, a decisão colegiada dessa Câmara Criminal, recentíssima, que havia anulado o júri em favor do recorrido, trouxe e influenciou o júri em excesso ou em argumento, com aptidão a influenciar os jurados simples, obviamente, simples, que é popular, jurados simples, processualmente falando, existente assim ambiente fático probatório a justificar o reconhecimento da nulidade processual neste ponto. Elencamos jurisprudência, da qual também vou pular a leitura, porque é de conhecimento de todas as autoridades aqui, a nossa jurisprudência atual. Dessa forma, à medida que se impõe a submissão de Hugo Ferreira de Souza a novo julgamento, com extremo no artigo 593, terceiro A do Código de Processo Penal, conhecendo o recurso acusatório, dando provimento para anular a decisão do Tribunal do Júri de São Gonçalo da Amarante por excesso de autoridade da defesa, com base no artigo 478, item 1 do Código de Processo Penal, é o que pede o Ministério Público em seu recurso, tá? Que seja submetido ao novo júri. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo senhor desembargador, a quem retorno a palavra. Desembargador Mário Parente. Obrigado, doutora. Concedo a palavra a sua excelência, o doutor Armando Costa Júnior, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Doutor Armando, o áudio parece estar desativado. Pronto. Excelentíssimas desembargadoras, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima Procuradora de Justiça, a quem eu cumprimento com muito carinho, com muita emoção, a excelente professora, colega na Universidade de Fortaleza. Faço aqui referência ao professor Mário, que volta à Câmara, mas a gente tem se visto ali na Unifor, não é novidade minha que ele esteja bem e agindo, como sempre, de maneira cortês e muito eficiente. Bom, vou direto ao ponto. Trata-se de uma apelação criminal proposta contra o Ministério Público contra uma decisão absolutória do Tribunal do Júri. Lembrando que o réu já foi julgado 2 vezes pelo Tribunal Popular do Júri, da comarca de São Gonçalo do Amarante, tendo sido condenado na primeira oportunidade e absolvido numa segunda oportunidade, salientando, registrando que só houve um segundo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porque, em apelação proposta pela defesa, esta Câmara Criminal julgou, entendeu que a decisão do Tribunal do Júri, a primeira decisão, era manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a única prova acusatória existente nos autos eram prova por ouvir dizer, né? Na verdade, eram 5 testemunhas que ouviram dizer, né? 10 testemunhas que não ouviram nada e uma única testemunha dizendo que viu e que não foi o réu. Ou seja, a prova de viso existente nos autos era uma prova favorável ao réu. Enfim, só para colocar Vossas Excelências a par da situação. Durante o segundo julgamento popular, ocorrido no dia 1º, né, lembrando que, infelizmente, aconteceu o fato de que este tribunal, esta Câmara Criminal, mesmo concordando que a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos, manteve o réu preso. Aliás, o réu ficou preso desde o início da instrução até o seu segundo julgamento, né? Só tendo sido solto após isso. De fato, a defesa não vai negar,
porque este advogado funcionou no júri, que, durante os debates, nós fizemos referência 2 vezes, não foram 3, à decisão de pronúncia. Professora Magnólia, não houve a leitura da pronúncia. Aliás, o próprio promotor de justiça, quando menciona na ata, ele diz que a gente se limita a se referir e não a ler a decisão de pronúncia. Na verdade, é o seguinte, a decisão de pronúncia não, a ler o acórdão que mandou a novo julgamento. Né? Não se fala aqui de pronúncia, mas sim ao acórdão que submeteu novamente o réu a novo julgamento. Ou seja, não houve leitura do acórdão em momento nenhum, confundiu-se o procurador que ofereceu o parecer, o doutor Tibério, e naturalmente levou Vossa Excelência a esse pequeno equívoco. O próprio promotor, ao registrar na ata, disse que a gente apenas se referiu. E foi uma referência normal, porque, inclusive, trata-se de um fato que aconteceu. Em nenhum momento a defesa utilizou o acórdão que remeteu a novo júri como argumento de autoridade. Simplesmente fez menção ao fato durante o julgamento popular. Certo? Aliás, é pacífico, inclusive nessa turma, é pacífico em todas as turmas, na verdade, em todas as câmaras e turmas julgadoras que compõem esse egrégio Tribunal de Justiça, que a simples leitura não ocasiona automaticamente a nulidade por argumento de autoridade, uma vez que há que se utilizar o julgado como argumento de autoridade, no seguinte sentido: ora, se Vossas Excelências, como é que Vossas Excelências vão julgar contra uma decisão do tribunal? Em nenhum momento foi feito isso. Em absolutamente nenhum momento foi feito isso. Ou seja, não se trata definitivamente de um argumento de autoridade. Outra coisa é que o artigo do Código de Processo Penal proíbe a referência à utilização como argumento de autoridade da sentença de pronúncia e das decisões que confirmaram a pronúncia, não ao acórdão da apelação. Primeira dificuldade lógico-material do argumento do Ministério Público. Certo? Outra coisa, no próprio julgamento, na própria apelação, né, do ilustre promotor de justiça, ele traz um julgado desse Tribunal de Justiça, não lembro qual exatamente a Câmara Criminal, né, em que, nesse caso, fica absolutamente claro a utilização como argumento de autoridade, porque consta na ementa. Vou ler aqui para Vossas Excelências parte do que consta na ementa do julgado apresentado no recurso de apelação pelo ilustre promotor de justiça. A acusação indagou diante do Conselho de Sentença: vocês acham que um juiz concursado, entendedor de leis, iria deixar o acusado preso há mais de 1 ano se esse homicídio fosse privilegiado? Além disso, ao ser questionado pela defesa acerca da indagação, o promotor replicou: estou usando como argumento de autoridade sim, porque eu posso. Vejam, é um caso onde claramente o promotor de justiça utilizou a sentença de pronúncia, questionando a defesa que, pelo que tudo indica, apresentava uma tese de desclassificação para homicídio privilegiado, e diz o seguinte: ora, será que o juiz erra mantendo a pessoa presa e que não concorda que se trate de um homicídio privilegiado? É claro que o juiz não errou. Ou seja, isso sim é um argumento de autoridade. Há coisa de 1 ano atrás, eu consegui anular um julgamento popular do Tribunal do Júri, em que foi relator, Vossa Excelência, desembargador Mário Parente, onde naquela oportunidade nós tivemos o cuidado de registrar que a promotora de justiça estava, sim, utilizando a pronúncia como argumento de autoridade. Por quê? Porque ela sequer leu a pronúncia. Ela, em momento nenhum, sequer leu qualquer elemento contido da pronúncia. Se tivesse lido, teria sido, naquele caso, favorável à defesa. Ela simplesmente disse, e nós registramos: vocês acham que o Tribunal de Justiça iria negar provimento, iria errar ao manter a pronúncia? E outra coisa, o próprio Ministério Público, em 2º grau, também disse que era manter a pronúncia. E vocês acham, jurados, que é possível absolver diante de uma situação dessa? E nós registramos
esse julgado ele consta na apelação criminal, deixa eu pegar aqui para Vossas Excelências, na apelação criminal número 000-3007, número 30 de 2000, né? Desembargador relator, desembargador Mário Parente. Ou seja, estamos falando efetivamente em situações de utilização de provimentos judiciais como argumento de autoridade. E não esse, onde simplesmente a defesa fez uma referência. Porque, infelizmente, não dá para você dizer por que um processo vai a novo júri, se não é porque o tribunal determinou que fosse. E por último, somente agora por último, desembargador Francisco Carneiro, me desculpe até ter me estendido, porque, na verdade, o Ministério Público, promotor de justiça de primeiro grau, enfim, um processo onde não há prova, manteve a pessoa presa por quase 4 anos, e, me desculpem, inventa uma nulidade absolutamente inexistente. Aliás, o promotor de justiça, durante os debates, ele, em determinado momento, ele utilizou o fato do meu cliente, o mesmo acusado, Hugo, né, dele ter respondido a um processo por porte de arma. Ou seja, era um assunto que não dizia respeito aos autos, ele sabia porque ele também funcionou, mas o pior de tudo, além de ter mencionado algo que não pertencia ao processo, ele esqueceu de dizer que o cliente foi absolvido. Ou seja, quando ele utiliza a argumentação de que nós utilizamos o argumento de autoridade, ele, de alguma forma, está acusando a defesa de má-fé processual, né? Porque a gente sabe que não pode utilizar a pronúncia, nós temos que utilizar as provas que constam no processo para convencer, e não o argumento de outra pessoa, o que outra pessoa pensa. Mas ele utilizou essa falta de lealdade, ele sabia porque ele foi o promotor da causa, inclusive ele não recorreu. Por último, somente agora, recentemente, desembargador Francisco Carneiro, a defesa percebeu que esse processo, essa apelação, ela é intempestiva, né? Eu fiz essa sustentação oral porque eu estava realmente com um certo olo na garganta por causa dessa apelação, absolutamente inadequada no seu mérito, mas dizer, eu inclusive dei entrada numa petição, talvez Vossa Excelência não tenha tomado ciência, porque foi no dia 13 de junho de 2023, há 2 semanas atrás, onde somente agora nós percebemos que aquela apelação era intempestiva. O júri aconteceu no dia 1º de fevereiro, uma quarta-feira, inclusive o primeiro dia de aula na Universidade de Fortaleza, portanto, a apelação terminava em 5 dias, no dia 6, uma segunda-feira. O recurso só foi proposto no dia 16 de fevereiro. Desculpe, o julgamento foi no dia 1º de fevereiro, né, por uma quarta-feira, portanto, o prazo para interpor o recurso era até o dia 6. A apelação foi apresentada no dia 12 ou 16, deixa eu ver aqui. Foi apresentada no dia 14 de fevereiro, ou seja, muito além da data possível para interposição. Lembrando que as decisões do júri são prolotadas em audiência, a razão porque é daquela data que corre o prazo processual para o recurso. O Ministério Público usou estratégia de se dar por citado somente no dia 14 para depois apresentar o recurso. Isso absolutamente não é possível. Lembrando que o Ministério Público assinou, o promotor de justiça assinou todos os atos referentes ao julgamento popular acontecido no dia 1º. Portanto, antes de qualquer coisa, esse recurso apelatório ele é intempestivo. E se Vossa Excelência, por um acaso, não entender pela intempestividade, evidentemente que a tese do uso da decisão, do acórdão que mandou a novo júri como argumento de autoridade, ele é absolutamente improcedente, e é isso que a defesa requer. Primeiro, não conhecimento do recurso. Segundo, se for conhecido, a sua absoluta julgamento pelo indeferimento. É assim como se posiciona a defesa. Obrigado e desculpa ter me estendido. Pois não, doutor Armando, devolvo a palavra ao eminente relator. Excelência, novamente, gostaria que fosse indagado ao
primeiro Ministério Público, é o doutor Armando, se é suficiente a leitura do projeto. Alguma objeção quanto à dispensa do voto e a leitura apenas da proposta de emenda? Estou de acordo, Excelência. De acordo. Com a palavra, o desembargador Carneiro. Penal processual penal. Relação criminal. Recurso ministerial. Homicídio biqualificado. Tribunal do Júri. Nulidade posterior à pronúncia. Artigo 478 do Código de Processo Penal. Argumento de autoridade. Inocorrência. Mera referência a acórdão que anula o julgamento anterior. Prejuízo não comprovado. Apelo conhecido e improvido. 1. Resignado com a absolvição de Hugo Ferreira de Souza da prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, o Ministério Público apela, com fundamento na linha A do inciso 3 do artigo 593 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do julgamento, por ter a defesa, durante a sessão de julgamento, feito referência ao acórdão que anulou o julgamento anterior do réu, com o argumento de autoridade. 2. A Lei número 11.689/2008 alterou a redação do artigo 478 do Código de Processo Penal e proibiu, sob pena de nulidade, qualquer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas. Pretendeu o legislador evitar o chamado argumento de autoridade, reflexo da opinião de profissional experiente, e visou impedir que possíveis manifestações excessivas esboçadas por magistrados em decisões anteriores influenciassem o julgamento dos jurados. 3. É importante, na verdade, que a parte tenha lido algum trecho da decisão no intuito de direcionar a convicção dos membros do júri, desequilibrando a paridade de armas e, por decorrência, causando nulidade, o que não se deu no caso concreto. 4. Do registro da ata não se extrai que a referência à decisão que anulou o primeiro julgamento foi utilizada em benefício do réu. Em verdade, a defesa apenas fez uma referência ao acordo da primeira Câmara Criminal, de forma neutra e sem ênfase nos argumentos da decisão, que, a meu sentido, não é suficiente para incutir nos jurados argumento de autoridade apta a anular o julgamento. Destaque, não identificado qualquer benefício ao acusado, não se detecta a propalada nulidade posterior à denúncia. Artigo 593, inciso 3, alinhado do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e improvido. É o meu voto, Excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu ratifico meu voto com o relator. Eu também já havia acompanhado o entendimento do eminente relator, ocasião em que ratifico o acompanhamento do seu voto. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou improvido o apelo ministerial. Próximo processo é o que consta no item 84 do roteiro. O qual traz um agravo de execução de número 201.28, dígito 80.2013.8.06.0151, em que é agravante Antônio Rafael Vieira da Silva, agravado o Ministério Público sob relatoria do desembargador Francisco Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Novamente, Excelência, hoje ele fosse indagado se as partes abrir mão da leitura do relatório. Me reporta a Sua Excelência, o doutor Felipe Teixeira Dobel Benigno, e ao Ministério Público, para saber se tem alguma objeção quanto à leitura do relatório. Sem objeção, Excelência. Sem objeção pela parte agravante também, Excelência. Pois não. Sendo assim, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor Felipe Teixeira Dobel Benigno, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, Excelências. De antemão, saúdo
presidente dessa egrégia sessão, o desembargador Francisco Carneiro Lima, relator, eminentes pares e colegas advogados que aqui estão presentes. Excelências, é um agravo em execução penal a respeito de uma negativa de um pedido de liberdade condicional em primeiro grau. Então, como é um assunto de execução e é algo que não parte mais do processo de conhecimento, eu não vou incumpridar muito o assunto para não se estender ainda mais, visto que já estamos já no limite do horário. Então, em primeiro grau nesse processo, o juízo de execução em primeiro grau negou o pedido de liberdade condicional do apenado, que, segundo os requisitos objetivos, ele já possuía todos eles satisfeitos, visto que, segundo constava no sistema do seu, ele conseguia alcançar o benefício da liberdade condicional em 2020, no mês de, acredito que mês de março. 4/3/2020. Esse pedido foi feito, acredito que no final do ano passado, no início de 2023, e foi negado sob fundamento de que o apenado não atendia aos requisitos subjetivos. Nessa fundamentação, o Ministério Público, à época, apontou que um dos exames, o exame criminológico, o psicológico, um deles não teve um resultado favorável para o apenado, e também mencionou o fato de uma fuga que ocorreu no ano de 2017. No ano de 2017, há 6 anos atrás, certo? Então, por conta disso, deu primeiramente um parecer desfavorável. Ocorre que, no curso desse processo, o Ministério Público, desta vez, por meio do Procurador-Geral de Justiça, teve um entendimento diferente, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal. E aí onde, de certa forma, pegarei carona, porque refuta-se essa questão de não haver preenchido os requisitos subjetivos. Foram feitos novos exames criminológicos, psicológicos e uma nova certidão carcerária, e nessa consta tudo favorável, tanto o criminológico como o psicológico, como certidões carcerárias, onde não menciona nenhuma anotação disciplinar em desfavor do apenado. A fuga foi em 2017, estamos no ano de 2023, então considera-se um prazo de 12 meses para isso ser levado em conta na conduta carcerária do réu que responde ao processo. E, como já falei, tratando-se de requisito objetivo, faz muito tempo que ele alcançou essa possibilidade de ser beneficiado com a benesse do livramento condicional, no caso. Certo? Foi, inclusive, fundamentado na questão dos requisitos subjetivos uma concessão da progressão de regime dele do regime fechado para o regime semiaberto, sob a mesma fundamentação. As condições encontram-se todas favoráveis para que esse benefício seja dado, certo? Então, nesse sentido, não há um obstáculo, não há empecilhos, não há motivos para que seja negado a benesse desse instituto da Lei de Execução Penal. Ele possui, começamos esse processo aqui, esse recurso, apresentando, inclusive, uma carta de emprego, que consta nos autos, e tudo que já foi dito anteriormente aqui nessa minha tese de sustentação oral. Diante disso, excelências, requeiro a reforma total da decisão que indeferiu a liberdade condicional do apenado para que seja dado provimento a esse recurso e esse benefício seja concedido. Bem sucintamente, a minha tese
A minha apresentação da sustentação é essa, excelências. Uma ótima noite. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Obrigada, excelência. Cumprimentando o advogado, doutor Felipe, do BEL. Assiste razão a Vossa Excelência. Inclusive, o Ministério Público já reconheceu e reconhece nesse momento, novamente, que o seu cliente, o senhor Antônio Rafael Vieira da Silva, preenche os requisitos objetivos e também os subjetivos para a concessão do benefício solicitado neste agravo. Desta maneira, concordamos plenamente com a defesa e vamos dar o parecer aqui e manter que o excelentíssimo desembargador, aqui presente na primeira Câmara, tenha conhecimento desse apelo, desse agravo, e dê provimento ao agravo de execução, na forma postulada pelo advogado doutor Felipe do BEL. É o que tem a acrescentar ao Ministério Público nessa noite tão linda. Muito obrigada, excelência. Devolvo a palavra ao desembargador Carneiro, relator. Senhor presidente, por um equívoco, eu esqueci de falar que o recurso tinha sido conhecido e provido. Então, eu vou ler a parte. Pois não. A emenda, né? Penal grave em execução penal. Pedido de livramento condicional. Indeferimento. Fundamentação inidônea. Requisitos subjetivo e objetivo implementados. Bom comportamento durante o cumprimento da pena. Auferimento de outros benefícios pelo reeducando. Recurso conhecido e provido. 1. A controvérsia instaurada nesta sede recursal está centrada para logo se descobre no reconhecimento ou não do requisito subjetivo pertinente ao comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos exigidos pelo artigo 83, inciso 3 do Código Penal, para concessão ou não do livramento condicional ao agravante. 2. Extrai-se da decisão impugnada que o livramento condicional foi indeferido ao argumento de que o requisito subjetivo não havia sido preenchido, posto que o reeducando sequer havia progredido do regime fechado para o semiaberto. 3. Destaca-se que o agravante atende ao contido no artigo 83, inciso 3 do Código Penal, considerando que não cometeu falta grave nos últimos 12 meses. 4. Com efeito, verifica-se nos autos que em 2 de agosto de 2022, a juíza de direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em favor do agravante. Em 21 de março de 2023, esta primeira Câmara Criminal, no julgamento do agravo de execução 0020.180.2013.8.06.0151, deu provimento ao recurso para reformar a decisão da juíza, que havia indeferido o pedido de trabalho externo em desfavor do ora agravante, diante da ausência de fundamentação da decisão primeira. 5. Infere-se, portanto, que o reeducando tem demonstrado ao longo do cumprimento da pena aptidão, disciplina e obediência à orientação da direção da unidade prisional, tanto que foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e, posteriormente, com o trabalho externo, diante do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo. 6. Põe-se em ressalto que o relatório social, o exame criminológico, o laudo psicológico e a certidão carcerária não contraindicam a possibilidade de obtenção do benefício. 7. Entretanto, considerando que o reeducando só tem a progressão ao regime aberto prevista para 30 de janeiro de 2024, entende-se necessária a aplicação de obrigações mais contundentes, conforme acrescidas pelo parágrafo 2º do artigo 132 da Lei de Execução Penal, cujas condições serão estabelecidas pela autoridade judiciária à qual, conforme expressamente prevê o artigo 66, inciso 3, letra E, e o artigo 135, ambos da Lei de Execuções Penais. 8. Recurso conhecido e provido. É o meu voto, excelência. Como vota a desembargadora Silvia? Eu ratifico meu voto. Também ratifico o meu voto provisório pelo provimento do recurso
fazendo a observação de que, pelo menos no meu roteiro, consta aqui como improvido, né? Mas, na verdade, como ressaltado pelo eminente relator, o recurso fora provido. Próximo processo é o do item 80 do relatório. Item 80. O qual traz a apelação de número 203610, dígito 75.2022.8.06.0293, em que é apelante o Ministério Público, apelado Raimundo José Monteiro Mota, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima e revisão da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Concedo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, novamente gostaria que fosse indagado as partes, dispensa a leitura do relatório. Pois não. Além disso, também, desembargador Carneiro, nós costumamos consultar também as partes, notadamente a defesa, que é quem pede, né? A sustentação oral, embora que o recorrente seja o Ministério Público, mas quem pediu sustentação oral for a defesa, se em razão do resultado, se Vossa Excelência achar cabível, né? Sim. Indagar também a defesa se tem interesse na apresentação da sustentação oral. Pode ser? Pode. Então, me reporto a Sua Excelência, o doutor Renan Marchiori de Souza, e também ao Ministério Público, para, de logo, já informar que o julgamento do presente apelo, de acordo com o voto do relator, o qual também já fora objeto de análise pela turma julgadora e votado através do voto provisório, é pelo improvimento do recurso, logo mantendo a decisão recorrida pelo Ministério Público, não pela defesa, mas pelo Ministério Público. É de praxe, quando o voto do relator atende à postulação da defesa, nós indagarmos ao seu patrono, extensivo também ao Ministério Público, obviamente, se mesmo assim tem interesse em apresentar razões em sustentação oral, ou se, no caso em apreço, sabendo já do improvimento e da votação pela turma julgadora nesse sentido, se mesmo assim tem interesse em apresentar suas razões em sustentação oral. Indago à defesa, ao doutor Renan Marchiori e também ao Ministério Público nesse sentido. Dispenso as sustentações ou tem interesse? Olá, boa noite. Primeiro de tudo, eu confirmo que eu dispenso a parte da defesa, mas antes disso eu gostaria de concluir a liturgia desse momento, agradecendo a todos, principalmente aos doutores desembargadores, doutor Mário Parente, desembargadora doutora Lígia de Andrade, desembargadora Lira Ramos, desembargador Fernando Carneiro, a procuradora de justiça, a doutora Maria Magnólia, que foi possível ver toda a nobreza incutida em teus discursos, e parabéns a todos que participaram até aqui, e também ao doutor Antônio Coelho, também aos meus colegas advogados e aos serventuários que não deixam nos falhar em nenhum momento nesse sentido. A defesa, ela agradece, mas afasta a sustentação diante do resultado. Pois não, doutor, agradeço. Quanto ao Ministério Público, doutora Magnólia também dispensa a sustentação Excelência, oral? A palavra tinha sido postulada, requerida pelo doutor Renan. Ele dispensou, portanto, cabendo a mim, na qualidade de Ministério Público, aceitar. Aceito a decisão do excelente advogado, doutor Renan. Muito prazer. Muito bem. Então, sendo assim, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro, para que possa ler a proposta de ementa. Penal, processual penal, apelação criminal, recurso do Ministério Público, tráfico ilícito de entorpecentes, sentença absolutória, fragilidade probatória, dúvida quanto à autoria do delito em questão,
A ausência de prova cabal apta a embasar um decreto condenatório. Princípio indúbio pro réu. Manutenção da decisão de piso. Recurso conhecido e improvido. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tauá, que absolveu Raimundo José Monteiro Mota da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Como excedisse, uma condenação criminal deve estar embasada na certeza quanto à prática de determinadas condutas tipificadas pela legislação penal como crime. Assim, na situação de haver dúvida quanto à prática de algum crime ou se as provas colhidas aos autos se mostrarem frágeis, impõe-se a absolvição do indivíduo em face do princípio indúbio pro réu, não podendo, portanto, a condenação de alguém ser baseada em meras presunções. 3. No caso em análise, de fato, a dúvida se a droga apreendida deveras pertenceu ao apelado e, como bem ressaltado pelo magistrado de piso, o fato de existirem denúncias prévias à informação do serviço reservado da Polícia Militar configuram meros indícios, não podendo ser considerados como provas irrefutáveis. Assim, como bem salientado pelo judicante primeiro, não se está aqui dizendo que o réu não tem envolvimento algum com o tráfico, apenas que não há prova suficientemente sólida que, nesse fato em concreto, confirme os elementos indiciários colhidos pela autoridade policial. 4. Ao meu entender, as provas colhidas aos autos são frágeis para sustentar uma condenação em desfavor do apelado, vez que não cabe comprovar não ter praticado o crime em comento, mas sim ao órgão acusatório, que não ocorreu de forma satisfatória. 5. Embora incontroversa a apreensão de substâncias entorpecentes, isto é, a comprovação quanto à materialidade delitiva, a autoria do crime de tráfico de drogas carece de certeza, não podendo os depoimentos da recorrida ser desconsiderado, ainda mais quando há fragilidade nas demais provas produzidas durante o processo. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida que permeia os fatos, é prudente a prevalência do princípio indúbio pro réu, não restando outra solução de que o decreto absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade. 7. Recurso conhecido e improvido. É o meu voto, Excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu já tinha votado antes, eu acompanho o voto do relator. Também ratifico meu voto provisório, já exarado nos autos, acompanhando o entendimento da relatoria. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou improvido o apelo. Não havendo mais processos com pedido de sustentação oral a serem julgados, passarei agora a proclamar o resultado do julgamento dos demais feitos submetidos à apreciação na presente sessão. Como fizemos em face dos habeas corpus, identificarei o item do processo e anunciarei o resultado do julgamento, já que todos eles foram analisados e votados através do voto provisório. Iniciando com o julgamento de conflitos de competência, o item 1, por unanimidade, não conhecido o conflito. 2, unanimidade, competente o juízo suscitante, que é o juízo de direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. 3, por unanimidade, conhecido o conflito para declarar competente o juízo suscitante do 4º Núcleo de Custódia e de Inquérito, com sede em Caucaia. Julgando agora agravo interno criminal, item 1, unanimidade improvido. Embargo de declaração, item 2, unanimidade rejeitados. 3, parcialmente colhidos os embargos, porém sem efeitos modificativos. 4, unanimidade, improvidos os embargos. Contudo, com ajuste de ofício da fração redutora, aplicada na atenuação da pena intermediária do embargante Leonardo Matos dos Santos, pela prática do crime tipificado no artigo 16,
Parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 10.826 de 2003. Ingressando na pauta de número 18/2023, SAGE Digital, item 1, trazendo a apelação criminal de minha relatoria, retirado de pauta, a pedido do advogado, atendendo à solicitação do advogado. Retirado de pauta, portanto, a apelação de número 15.4613, dígito 16.2012.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1. Pauta de número 20/2023, SAGE Digital, julgando a apelação, item 2, unanimidade, parcialmente provido o apelo. 3, por unanimidade, provido. 4, agravo de execução, por unanimidade. Aqui não consta se for provido ou improvido. Improvido o agravo, né? Improvido o agravo. E chegando na pauta de número 21/2023, SAGE Digital, item 5, processo de relatoria do desembargador Carneiro, apelação criminal, com observação de adiamento. Confirma, desembargador? Julgamento adiado a pedido do relator. 6, unanimidade, improvido o apelo. Pauta de número 22/2023, SAGE Digital, item 7, unanimidade, improvido o recurso. 8, unanimidade, improvido o apelo do Ministério Público e parcialmente provido o recurso de Francisco Eldo Januário de Lima. 9, unanimidade, parcialmente provido. 10, unanimidade, parcialmente provido. 11, unanimidade, parcialmente provido. 12, unanimidade, provido. 13, unanimidade, provido. 14, unanimidade, improvido. 15, unanimidade, parcialmente conhecido e parcialmente provido. 16, por unanimidade, provido o recurso de ICC, parcialmente provido o recurso de SXL e improvido o recurso de WTGS. 17, unanimidade, improvido. 18, unanimidade, parcialmente provido. 19, unanimidade, provido. 20, unanimidade, provido. 21, unanimidade, improvido. 22, unanimidade, parcialmente provido. 23, unanimidade, provido. 24, unanimidade, parcialmente provido. 25, unanimidade, parcialmente provido. 26, unanimidade, provido o recurso de Francisco Eric Cavalcante da Silva e improvido o recurso do Ministério Público. 27, unanimidade, improvido. 28, unanimidade, parcialmente provido o recurso de Anderson da Silva Cordeiro e parcialmente conhecido e parcialmente provido o recurso de Márcio Alexandre Medeiros da Silva. 29, unanimidade, prejudicado. 30, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. Improvido, no caso. 31, unanimidade, provido. 32, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 33, unanimidade, provido. 34, unanimidade, provido. 35, unanimidade, provido. 36, unanimidade, parcialmente provido. 37, unanimidade, improvido. 38, unanimidade, improvido. 39, unanimidade, prejudicado. 40, unanimidade, improvido. 41, unanimidade, parcialmente provido. 42, unanimidade, improvido. 43, unanimidade, improvido. 44, unanimidade, improvido. 45, unanimidade, provido. 46, unanimidade, improvido. 47, unanimidade, provido. 48, unanimidade, improvido. 49, unanimidade, provido. 50, unanimidade, provido. 51, unanimidade, improvido. 52, unanimidade, parcialmente provido. 53, unanimidade, improvido. 54, unanimidade, improvido. 55, unanimidade, improvido. 56, unanimidade, improvido. 57, unanimidade, improvido. 58, unanimidade, parcialmente provido. 59, unanimidade, improvido. 60, unanimidade, provido. 61, processo de relatoria do desembargador Carneiro, que eu pedi vista, não deu tempo de examinar,
o processo e eu, então, pedi vista do mesmo. Julgamento, portanto, adiado. 62, unanimidade, improvido. 63, unanimidade, improvido. 64, unanimidade, improvido. 65, unanimidade, improvido. 66, processo de relatoria também do desembargador Carneiro, com observação de adiamento. Confirma, desembargador Carneiro? Confirmo, excelência. Julgamento adiado a pedido do relator. 67, unanimidade parcialmente provido. 68, unanimidade parcialmente provido. 69, unanimidade parcialmente provido. 70, também de relatoria do desembargador Carneiro, com pedido de adiamento. Confirma? Confirmo. Julgamento adiado. 71, unanimidade parcialmente provido. 72, unanimidade provido. 73, já julgado, com sustentação oral. 74, também de relatoria do desembargador Carneiro, que eu peço vista. Igualmente, não pude, tive tempo de analisar o processo. Julgamento suspenso em razão do meu pedido de vista. 75, unanimidade parcialmente provido. 76, unanimidade provido. 77, unanimidade improvido. 78, unanimidade parcialmente conhecido e provido. 79, já julgado, com sustentação oral. 80, também julgado, com preferência. 81, unanimidade improvido. 82, unanimidade improvido. 83, unanimidade improvido. 84, julgado, com sustentação oral. 85, unanimidade improvido. 86, unanimidade provido. 87, unanimidade improvido. 88, unanimidade parcialmente provido. 89, unanimidade improvido. 90, unanimidade parcialmente provido. 91, unanimidade provido. 92, unanimidade provido. 93, unanimidade improvido. 94, unanimidade improvido. 95, unanimidade improvido. 96, unanimidade improvido. 97, unanimidade improvido. 98, unanimidade parcialmente provido. 99, processo de relatoria da desembargadora Silvia, com observação de adiamento. Confirma, desembargadora? Julgamento adiado a pedido da relatora. Item 60, por unanimidade, improvido. Desculpe, perdão, 100, 60. Item 100, por unanimidade, improvido. 101, unanimidade, provido. 102, unanimidade, provido. 103, unanimidade, improvido. 104, unanimidade, improvido. 105, unanimidade, improvido. 106, por unanimidade, recursos conhecidos, sendo o ministerial improvido e o defensivo parcialmente provido. 107, unanimidade, improvido. 108, relatoria da desembargadora Silvia, com observação para retirar de pauta. Confirma, desembargadora? Retirado de pauta o processo. 109, unanimidade improvido. 110, unanimidade improvido. 111, unanimidade provido. 112, unanimidade improvido. 113, relatoria da desembargadora Silvia, com observação de adiamento. Confirma? Julgamento adiado. 114, unanimidade improvido. 115, unanimidade improvido. 116, unanimidade improvido. 117, unanimidade provido. 118, unanimidade provido. 119, unanimidade provido. 120, unanimidade parcialmente provido. 121, unanimidade improvido. 122, unanimidade parcialmente provido. Sendo esse o último processo submetido a julgamento nesta tarde e noite de sessão. Indaga a doutora Cíntia para que nos informe quantos processos efetivamente julgados. 177 processos julgados em 4 horas e 50 minutos de sessão. Antes do encerramento, algum registro dos eminentes pares, do Ministério Público, Defensoria? Eu tenho um registro a fazer de congratulações, né? Parabenizar a
doutora Magnólia Barbosa, procuradora de Justiça, por haver sido escolhida pelos seus pares, pela Procuradoria de Justiça, para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Motivo certamente de muita honra para a doutora Magnólia e para nós todos que conhecemos o seu trabalho. Então, registrar, doutora Magnólia, os nossos votos de parabéns e de reconhecimento da carreira vitoriosa de Vossa Excelência no Ministério Público, independentemente de aceitar ou não, né, ou de ir ou não a Brasília, mas só o fato, né, de ser escolhida pelos seus pares para representar o Ministério Público numa instância maior é, sem dúvida alguma, motivo de muito orgulho, de muita alegria e satisfação para todos nós que gozamos da sua amizade e conhecemos bem o trabalho sério e dedicado de Vossa Excelência ao Ministério Público por tantos anos, né? Muito obrigado, doutor desembargador Mário Parente. Só o reconhecimento, para mim, já é o máximo da minha carreira, é uma grande vitória. Só em ser reconhecida por vocês, que eu amo demais, que são aqui da minha terra, de Fortaleza, e conhecem meu trabalho, eu já me sinto super vitoriosa, já não preciso de mais nada, eu já estou muito de bem com a vida. E digo para Vossas Excelências que optei em não aceitar, a ficar aqui com Vossas Excelências, tá? Porque realmente Fortaleza é tudo de bom. Minha carreira é muito boa com vocês. A nossa alegria, então, doutora Magnólia, é dupla, né? Porque gozaremos, né? Continuaremos gozando da sua companhia, né? Obrigada, Sandra. Preferi mesmo. Doutora Magnólia, eu ia até convidá-la para na próxima sessão estar aqui conosco, aqui presente. Vou sim, com muita honra, Excelência. Pois venha. Vou, com certeza. Estamos com saudade de vê-la pessoalmente, né? Obrigado, vou sim, com certeza. Fiquei com vocês, que é o que eu mais gosto de fazer, ficar com vocês. Muito obrigada. Muito bem, não havendo mais nenhuma manifestação a consignar, né, em ata, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.